Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começamos agora mais um Sales Pocket, dessa vez falando de um tema muito bacana, um tema que eu gosto muito, estudo muito, busco muito conhecimento, voltado à parte de liderança, coachability. Trouxe aqui comigo o nosso querido Léo Camargo para me auxiliar um pouco nessa pauta. É um cara fera, conhece bastante sobre o assunto, já fala muito sobre o assunto lá no LinkedIn, no Instagram. Hoje ele está como fundador e mentor da Inseller, embaixador da SDRs Brasil, fora as diversas outras experiências que ele já teve aí que vai complementar com esse conhecimento. Léo, tá com você, se apresenta pra galera, para quem não conhece você ainda, e bora lá. João, brigadão aí pelo convite, é um prazer inenarrável estar com vocês, poder compartilhar esse conhecimento, é um tema que, assim, eu gosto muito. Falando um pouco assim da minha trajetória, eu sou do interior de São Paulo, uma cidadezinha bem pequena chamada Itapeva, que fica na divisa com o Paraná, São Paulo, e minha carreira veio da engenharia de produção, eu fiz o Nesp, trabalhei em Supply Chain Management numa siderúrgica, eu descobri que eu odiava a indústria, mas deu para entender um pouco mais do mundo corporativo. Minha primeira experiência dentro de uma startup foi no mercado financeiro dentro da Empíricos. Comecei trocando senha lá dentro, no CS, e meses depois eu estava fazendo a gestão do patrimônio de investidores que tinham acima de 1 milhão, né, na carteira. Da Empíricos eu fui para o TC, Traders Club, entrei como executivo, foi minha primeira experiência como executivo. Como veio a pandemia, eu tinha focado muito em estudar o máximo que eu podia sobre programação neurolinguística, pessoas, eu fiz até um curso de programação neurolinguística no IBC. A engenharia traz muito do racional, eu precisava entender mais sobre pessoas, e eu acabei me entendendo um pouco mais. E nessa jornada eu rampei muito rápido na cadeira de executivo, assumi a coordenação, estava com um time de 20 pessoas, chegou a bater 20 pessoas, a operação como um todo 70 pessoas. Foi uma escola, a empresa abriu capital, a gente participou da abertura do IPO, muitas pessoas que eu conheci muito especiais, que ótimos profissionais, estão muito bem no mercado. E depois eu fui para o G4 na parte de pré-vendas, porque até então eu pegava ponta a ponta, desde a prospecção até a venda. E eu entrei no G4 primeiro, porque eu sou apaixonado por empreendedorismo. Eu não vou entrar muito no mérito, mas tem um histórico ali de algumas empresas e tentativas que eu fiz quando eu era mais jovem. E aí no G4 eu tive essa oportunidade de entender mesmo o empresário no Brasil. E lá foi uma escola. Que assim, eu respirei e vivi aquilo a todo momento, me conectei com muitos empresários, influenciadores, e eu identifiquei uma demanda muito grande no mercado, que a galera tem uma dificuldade gigantesca com o tema inside sales, com o tema de vendas, para capacitar a equipe, para estruturar a área comercial. É uma oportunidade, eu sempre fui ligado no empreendedorismo, eu sinto que esse é o momento. Dei esse passo, já estou com mais de 15 mentorados. Estou muito feliz porque os meus mentorados são... Eu aprendo mais com os mentorados do que ensino muitas vezes com a realidade que eles estão vivendo. E eu fui convidado para ser embaixador na SDRs Brasil, uma comunidade onde você consegue trocar mais com outros SDR, outras áreas, e eu estou valorizando muito isso, de ter essa network da galera ficar cada vez mais próxima. E o maior desafio que eu tive assim nesse meio tempo eu assumi a cadeira de liderança muito cedo, eu tinha ali meus 24 anos, 23 anos, né, relativamente cedo. O meu time tinha pessoas de 50, 40, isso falando no TC. E um tema que eu desenvolvi muito foi o pilar do coachability, que é um tema assim, extremamente importante. Então, compartilhando um pouco da minha história, né, do porquê do tema, que eu sou familiarizado, é isso que eu quero trazer para vocês. A gente já falou, a gente fez um papo aí antes desse momento do Sales Pocket. Aí já vem aí alguns pontos em comum entre eu e o Léo. Vim de cidade pequena também, liderança muito cedo, aí vem os desafios muito cedo, empreendedorismo corre na veia também, e o bom disso é que a gente empreende dentro e fora de uma companhia. Você está no G4 aí, como você falou, na Empírico, se empreendeu lá dentro também, e agora voltando aí pro mercado do empreendedorismo com a Inseller. E para quem empreendeu muito cedo e para quem liderou pessoas muito cedo, o estudo de pessoas ele faz primordial, porque é um primeiro desafio, né, cara? Como que você lida com as pessoas, como você gera as pessoas, tá começando cedo, às vezes não conhece nem a si mesmo muito bem ainda, né? Como é que você vai liderar outras pessoas, aí começa a complicar. Você falou ali muito de capacitar equipes, né, que possivelmente foi um primeiro desafio. Dentro disso, cara, acho que entra muito a pauta do coachability em si. Dá uma explicação breve aí pra galera, o que é esse negócio de coachability? A gente vê pouco ainda, dá um contexto geral aí para quem está assistindo a gente. Show, perfeito. Se a gente pegar uma definição, isso eu ministrei esse treinamento só essa semana, já foi 2 vezes. E eu peguei uma definição da Rive que eles falam que é a capacidade de você receber feedback e melhorar. Só que se você colocar coachability no Google, você vai ver que é tudo meio parecido, sabe? Resiliência, essa capacidade de se tornar uma pessoa forte e melhoria, enfim. Faz sentido
tá tudo bem, não quero criticar isso aqui, mas eu gosto de quebrar um pouco com o status quo da coisa. Então, pra mim, coachability é ação. É você ter a iniciativa da ação. E aí, entrando numa palavrinha um pouco clichê, mas que ela... motivação. E o que vai te motivar a determinada ação? Tem uma frase que eu me identifico muito, que eu compartilhava com o meu time, a ação é a ponte entre o mundo interior e exterior, do T. Harv, do Segredo da Mente Milionária, que foi um livro que, assim, virou uma chave na minha cabeça. O mundo interior e o mundo exterior, eles são conectados por uma ponte, e essa ponte, ela é construída pela sua ação. Quando eu olho pra isso, eu falo, tá, beleza, como que eu vou calcular minha rota de vida, né? Imagina o Waze, eu vou colocar lá que eu quero ir pra, sei lá, pro Nordeste, fazer uma viagem. Eu coloco no Waze. Só que eu não vou conseguir calcular minha rota se eu não tiver um ponto de partida. Então a maior dificuldade em si é encontrar esse ponto de partida. E aí eu entro num ponto assim um pouco mais profundo, tá? Esse conhecimento, ele é muito valioso porque ele é deep web do conhecimento sobre coachability. Você vai ver o óbvio na internet. Eu quero entrar aqui num ponto que é pessoal e profissional. Tem como separar as duas coisas? É praticamente impossível separar. Não tem como, é a mesma pessoa. Você tá no trabalho pensando em casa. Você tá em casa pensando no trabalho. Mas o que a gente não vai abandonar por nada nessa vida são os nossos valores. E esses valores, ele vem muito mais do nosso pessoal do que o profissional. Então, dando um overview, assim, é quebrar um pouco do status quo de capacidade de feedback, melhoria contínua, é ação. Só que para fazer essa ação, você precisa entender também o seu ponto de partida. Concordo plenamente, cara. É o mesmo CPF, né? Não tem jeito. O cara que tá em casa e o cara que tá no trabalho é o mesmo CPF, não tem como... Muita gente fala em separar as coisas, mas na realidade não existe isso, né, cara? É a mesma pessoa, não tem jeito. É como você falou, você chega em casa, você pensa no trabalho. Você tá no trabalho, tá pensando em casa. Não existe. Então, é bem importante a gente ter essa noção, porque a gente vê muito do contrário nas redes, na internet, nos artigos, etc. Começando nesse sentido, agora a gente pode entrar num mérito de como que eu começo a fazer isso, né, cara? Como é que eu começo a entender as pessoas, como é que eu começo a me entender, seja com testes, seja com busca de personalidade, busca de teste de personalidade, como o DISC aí, que a gente conhece, que é uma coisa bem tradicional. Mas como que eu começo a fazer o coachability na prática? Entender da pessoa, entender de mim mesmo, para que eu comece a, talvez, começar a desenhar um plano de ação, uma execução em si. Show, perfeito. Eu vou quebrar aqui em alguma... Eu quero que vocês saiam daqui desse momento, vocês já consigam colocar a mão na massa, para não ficar só aquele conhecimento que a gente consome, é aquele conhecimento que ele se esquece. Depois de 3 meses, você já não sabe mais o que foi falado aqui. Então, o primeiro ponto, João, que eu acho muito interessante, que você trouxe a análise do DISC, tem um teste de personalidade que eu, assim, sou apaixonado por ele, porque você não paga nada, tem as features que você vai pagar, obviamente, chama 16 personalities, né? 16 personalities. Você coloca no Google, 16 personalidades, vai aparecer. É um teste rápido de 10 minutos que ele vai dar 16 personalidades. Por que é importante esse tipo de teste? Ele vai dar para você quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos, quem é você. Às vezes a gente não tem consciência de quem nós somos. Será que você é uma pessoa mais explosiva? Você é uma pessoa mais calma? Você é mais fria, mais calculista? Então, é o primeiro passo para falar, caramba, né? Lembra muito assim, um pouco de signo, né? As mulheres, elas são mais focadas na questão de signo. Não, Capricórnio, ele gosta de dinheiro. Áries é difícil, tem tipo todo. Não vou entrar no mérito de signo, obviamente, mas aí você se encontra dentro do teste de personalidade. Porque a partir do momento que você se encontra, é o que eu falei do iceberg, assim, tem 90% de você, a gente é 90% de emocional no dia a dia, que está escondido. E isso é uma coisa que eu falo com meus liderados. Eu só vou parar de me desenvolver na minha vida, na minha carreira, quando eu parar de respirar. Nos meus últimos segundos de vida, porque nunca acaba. Não tem como acabar esse autodesenvolvimento. A gente vai amadurecendo, aprendendo com os erros do passado, e muitas vezes a gente tem que olhar para a situação e falar, tá, aprendi com ela. Então, falando de teste de personalidade, Google agora, pesquisa aí e já faz esse teste que é muito rápido e compartilhe com as pessoas também que estão ao seu redor para elas fazerem esse teste, você sabe, entender um pouco mais do perfil delas. E aí entra talvez um dos principais princípios de um coachability, né, cara? Você ter o desenvolvimento contínuo, essa melhoria contínua e entender de você mesmo. Mas assim, entrando um pouco mais nesse tópico, como que você vê a importância do líder saber do seu liderado a personalidade dele, e até mesmo do próprio líder saber de si mesmo a própria personalidade? Qual que é a importância desses dois
dessas duas informações aí? Cada um tem um mundo interior ali. Eu tô sendo um pouco mais profundo, assim, parecendo um papo de coach mesmo. O tema é coachability, mas eu sou extremamente frio e calculista no dia a dia, pautado em dados. Tem dia que você vai estar muito feliz. Você tem que começar a ter a noção disso e entender a pessoa que está do outro lado. E aí a ferramenta de personalidade, ela vai te ajudar a te conhecer um pouco mais, vai te ajudar com que os liderados conheçam um pouco mais, mas no dia a dia, né, na teoria, a teoria é diferente da prática, né, muita coisa é diferente no dia a dia. O primeiro ponto é você fazer um alinhamento de expectativa logo no início. Aonde a pessoa quer chegar, quando você coloca com ela na mesa, coloca as cartas na mesa e entende o ponto de partida dela, você entende aonde ela quer chegar, não na profissão, mas na vida dela. Porque, vamos ser sinceros, empresa tem milhares. Pode ser que hoje você está numa empresa, amanhã você vai estar em outra, e depois em outra. Só que as pessoas é o bem mais precioso que a gente leva, que são as peças mais fundamentais dentro da nossa carreira em si. Então é importante você ter uma ideia de como que você vai sentar com o seu liderado e conseguir entender quem ele é, o que ele faz, o que ele gosta, onde ele quer chegar. Para isso, tem algumas ferramentas que dá para utilizar. Mas antes de você fazer com o seu liderado, você precisa se conhecer no nível de entender quem você é, para aí sim você conseguir liderar essa pessoa. Isso é liderar. Não é simplesmente falar, você tem que fazer 100 ligações. Com base no quê? Vai fazer 100 ligações? Tem muito mais coisa envolvida. Putz, teve uma vez, no meu início da gestão, eu liguei para a pessoa, e aí, antes de ligar, eu falei, caramba, por que tá atrasado? Já 11 horas, não chegou ainda. Meu primeiro sentimento era assim, de já dar no meio, assim, de criticar, de bravo, assim. Respirei fundo, porque é aquele meu sentimento de senso de urgência, que eu sou esse cara que quer entregar resultado, mas a pessoa funcionava no outro formato. Aí eu liguei e falei, fulano, oi, e aí, tá tudo bem? Assim, eu estou preocupado, porque a gente teve um alinhamento mais cedo, você não compareceu, você não mandou notícia, então tô ligando pra saber se tá tudo bem. A pessoa, Léo, seguinte, tô no hospital com a minha mãe, não consegui nem te mandar mensagem, não peguei celular. Agora, imagina se eu vou e estouro com a pessoa, que pode acontecer num dia a dia de pressão, final de mês, entregar a meta. Acho que é muito nessa linha, né? Remetendo ao início da pergunta, e o líder? É muito mais dos dois se conhecerem. E o líder tem que ter essa habilidade de se conhecer e ajudar o liderado a se conhecer ainda mais. Ainda existe muito essa questão, quando a gente fala de liderança, de agressiva, né? A liderança ser a base da porrada. E hoje em dia não é muito... Muitos times funcionam de uma forma excelente, com um baita resultado, tendo essa empatia com o próprio time, tendo essa gestão mais próxima, e não necessariamente ser ali porrada todo dia, e vamos, porra, às vezes não é o caminho certo, às vezes você tendo entendendo os objetivos, entendendo onde a pessoa quer chegar, é o melhor caminho para que você alinhe isso com a empresa e mostre para a pessoa como que a empresa vai ajudar a chegar lá, por exemplo. E para isso, eu até, uma rotina que eu acho muito importante no meu time, por exemplo, que eu faço constantemente, é o one-on-one. Cara, é o melhor momento para você conhecer a pessoa, dialogar, debater. E dentro disso, cara, me surgiu uma pergunta que eu quero até... eu já tive outros liderados que eram coordenadores, gestores abaixo de mim, muito presentes nessa questão, né? Nessa questão de, principalmente, o líder se envolver na vida pessoal, ou conhecer a vida pessoal do profissional. Liderados meus que também eram gestores, tinham times, que sentiam um certo receio, um certo desafio nessa questão de perguntar coisas pessoais para o liderado, para o colaborador da área dele. Como que você vê isso? É um tabu? É uma coisa que realmente você vê nas mentorias que você faz aí, que os líderes não querem entrar na vida pessoal dos colaboradores? Como que é isso, cara? Como a pessoa não se conhece muito bem, ela não tem a facilidade de conseguir a situação da outra pessoa. Investigar é uma palavra meio pesada, né? Mas é realmente assim, fazer as perguntas corretas no tempo certo. Tudo tem um time também. Não adianta você colocar a pessoa dentro de uma sala e falar assim, me fala sobre a sua vida, me fala sobre seu sonho, sabe? Tem etapas, tem baby steps anteriores ali que você tem que cumprir, que tá muito mais de você integrar ela com o time, se for o início dessa pessoa ao time, tá muito mais de você mostrar que você é aquele líder que você vai estar do lado, apoiando, trazendo melhorias, ou se você é aquele líder que você traz melhorias de processo, de rotina, apoia a pessoa, tá ali sempre acompanhando qual que é o MTD dela, quanto que falta ali para chegar na meta, como que ela tava no mês passado, e aí quando tá fora do resultado, você chama a pessoa no one-on-one, aí você simplesmente fala... desabafar o mundo na sua cabeça, do tipo, cara, seguinte, nossa, Léo, eu tô preocupado que eu tenho que entregar essa meta, lá em casa as coisas não tão fáceis, eu briguei com meu namorado, com minha namorada, com meu marido, com minha mulher, e assim, eu tô ficando louco, aí você vê que a pessoa ela começa a ter um micro surto ali,
E aí esse momento é a gente dar um passinho para trás, não calçar as sandálias da pessoa, do tipo, é difícil, é difícil. E ser um ombro ali naquele momento, ser um conselheiro. Só que ao mesmo tempo você tem que ser aquele conselheiro e a meta tá ali para entregar. Não tem como ser só o bonzinho. Você falou assim que tem muito gestor que vai na agressividade. Eu tive experiência de gestor no passado, que 6 horas da manhã eu recebia uma enxurrada de áudio, assim, que dava aproximadamente uns 15 minutos. Só descendo a lenha, descendo a lenha. Não podia retrucar, então eu pegava tudo aquilo e respirava profundamente, falava, não vou repetir isso com nenhuma pessoa. Então, pensando nisso, é um processo, tá? Não vai ser da noite pro dia, é como construir uma relação amorosa com o marido, com a mulher, enfim. Vem uma linha que ela vai indo com o tempo, você vai conquistando aos poucos, e tem pequenas ações, João, que é tipo assim, putz, você foi almoçar, tá todo mundo no escritório, você passou ali na esquina e tinha a moça vendendo brigadeiro, compra um brigadeiro pra galera, escreve uma cartinha, né? Deixa uma cartinha de manhã quando a pessoa bater a meta, ou quando ela tá, ou se ela não tá tão bem, você é muito especial. Eu fico comprando livro, eu tenho um monte de livro aqui, mas às vezes eu compro um monte de livro que eu falo, puta, essa pessoa aqui, ela vai precisar desse livro aqui, porque eu já vi alguma coisa. Aí você dá um livro, e livro que às vezes não é sobre vendas. Tipo, eu dei pra um menino do meu time, que é O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, que, tipo, tá muito mais relacionado a se conhecer, o momento dela, o poder do agora, enfim. É muito mais sobre o processo como um todo, não é sentar somente um one-on-one e, me fala sobre a sua vida, sabe? Fazer uma sessão de psicologia ali, né, cara? Não é exatamente isso, mas é o que você falou, são pequenos gestos ali que você vai ganhando a confiança, vai mostrando que você tá ali, que é um ombro de verdade para a pessoa e não apenas um chefe, um líder que tá ali só para bater meta, né? Mas que realmente se preocupa com o time. Mas show de bola, entendemos aqui rapidinho como que eu conheço as pessoas, como que eu consigo entender um pouco mais das pessoas, ou de mim mesmo, né? E agora, como que eu começo a entender onde eu quero chegar com isso, né? Pô, eu tô no momento atual, eu quero chegar em algum lugar, quero evoluir, quero me aprimorar. E como que eu desenvolvo isso? Como que eu crio um plano de desenvolvimento individual, com um PDI aí, que é o mais famoso, digamos assim? Como que a gente faz isso? Como que você faz isso hoje no seu dia a dia, nas suas mentorias? Tem uma ferramenta que eu gosto muito, que a gente tem que entender assim, quem eu sou primeiro. E esse quem eu sou, ele pode partir de algumas perguntas poderosas, que depois eu quero compartilhar com vocês, eu passo para vocês, João. São perguntas ali que você vai sentar um momento do seu dia, colocar ali, tipo, pensa, qual foi a última vez que você parou, você com você mesmo, e começou a pensar em você? Tipo, desligar do celular, desligar da tecnologia, desligar de toda essa ansiedade, falar assim, agora eu vou, sabe, fazer alguma coisa que é pro meu bem interior, assim, pro meu eu interior. Essas perguntas, você vai colocar uma música relaxante, sentar, respirar profundamente ali e escrevendo. São perguntas do tipo assim, como você se vê, como as outras pessoas te veem, como que você quer ser lembrado após a morte. Fala, ninguém para pensar nisso, mas vai chegar em um determinado momento. Partir desse pressuposto, que eu sei minha personalidade, eu respondi essas perguntas que eu considero bem poderosas, assim, atrás de uma introspecção muito grande. O segundo momento é você definir o seu horizonte de objetivo, né? E eu gosto de pegar assim, tipo, o que você quer ser? Como você se vê daqui 5 anos? E aí tem uma linha tênue assim, que você pode ir pro lado profissional ou pro lado pessoal. Como a gente tá falando de profissão aqui, a gente vai entrar no pilar profissão. Mas eu aplico isso na minha vida no pessoal também. Eu tenho um para cada, pro pessoal e pro profissional. Porque é um outro universo. Você passa boa parte do seu tempo dentro de uma empresa. Então lá você tem que ter também essa visualização. E começa assim, aonde eu quero estar daqui 5 anos? Aí você fala, puta, eu quero virar um CRO de uma empresa multinacional. Pô, bacana. Tá, para chegar lá, o que eu tenho que fazer daqui 2 anos? Você tem que estar ali num cargo de diretor. Tá, e o que eu tenho que fazer daqui 1 ano? Você tem que estar como head, talvez. Enfim, aí você vai desdobrando a meta, né? De 5 anos, e você vai trazendo para 6 meses. Onde eu quero estar daqui 6 meses? Falar, Léo, mas aí eu não sei onde eu vou estar, minha vida, ela muda, tudo bem, o plano ele vai mudando, mas você tem que ter um norte, porque é esse norte que vai te motivar a ação diariamente, porque você sabe quem você é. Aí você tem esse norte. Você vai acordar, vai tocar o despertador, a primeira coisa que vai vir na sua mente é, estou levantando aqui para trabalhar, porque daqui 5 anos eu quero me tornar essa pessoa. E sonha grande, sabe? Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho.
Mira no sol, se acertar a lua, pô, perfeito. Você faz um plano bem detalhado, olha no LinkedIn assim, eu quero chegar num cargo de CRO, que eu tô colocando aqui como exemplo. Entra no LinkedIn de diversos CROs, vê qual foi a jornada da pessoa. Cada um tem a sua jornada, entra em vários. Chama o pessoal para conversar. Aí você coloca lá, daqui 5 anos eu quero CRO. Daqui 2 eu quero isso. Daqui 1 eu quero isso. Daqui 6 meses, pum. Porque 6 meses está aqui. Só que é uma escadinha de construção. Tá? E aí, feito isso, você vai pegar e vai olhar quais são as skills que você precisa desenvolver para cada um desses pilares. Então, 5 anos, 2 anos, 1 ano e 6 meses. Quais são as skills? Eu preciso melhorar muito em negociação. Eu preciso aprender sobre SQL para olhar melhor os dados. Ou dados, né? Fazer um curso de dados. Eu preciso fazer um curso sobre liderança. Enfim, essas são as habilidades. Aí você vai colocando quais são as habilidades. Você coloca 3 para cada. 3 para 5 anos, 3 para 2 anos, 3 para 1 ano e 3 para 6 meses. Aí você vai chegar ali em 12 habilidades. O que você vai começar a perceber? Que tem habilidades que elas se correlacionam. Você vai perceber que você colocou lá que daqui 5 anos você precisa treinar comunicação, aí você pode fazer um curso de comunicação daqui 6, colocar como método para 6 meses também. E aí você vai resumir tudo isso em apenas 3 pontos. Ponto 1, 2, 3. Skill 1, 2, 3. São 3 habilidades que você vai olhar. Certo? Feito isso, tá, eu atribuí que é negociação, comunicação e dados. São essas 3. O que eu vou fazer? Aí a gente entra numa roda, não sei se você conhece, João, já ouviu falar naquela roda da vida alguma vez? Já ouvi falar, não lembro de detalhes, mas já ouvi falar. A roda da vida, ela para a vida, ela é super bacana, assim. São 12 pilares, eu acho que é muito, dá para reduzir, mas tem os nossos pilares da vida. Família é um pilar, social é outro pilar, financeiro é outro pilar, exercício é um pilar, né? A saúde é um pilar, enfim. E aí é uma roda, basicamente, que ela tem vários círculos, um dentro do outro. E do centro até a extremidade tem 10 círculos. Ou seja, você consegue dar uma nota de 0 a 10, você vai pintando assim. Pensa num círculo mesmo. E aí que você pega e você dá uma nota. Voltando aqui, eu fiz uma adaptação dessa roda da vida para o profissional. Então lá vou colocar uma nota de 0 a 10. Quanto eu tô feliz com a minha saúde? 7. Pro meu financeiro, 10. Com não sei o que, 6. E aí quando a gente joga pro profissional, tem 3 habilidades que a gente trouxe lá dos seus 5 anos, do 2, do 1, dos 6 meses. Aí essas 3 habilidades você vai dar uma nota de 0 a 10. De 0 a 10, quanto que eu tô hoje em negociação? Puta, eu preciso melhorar muito. Vou dar 5. Em dados. Nossa, dado eu não sei nada, cara. Eu preciso 3. E aí você vai dando essas notas. Você deu essas notas, você vai começar a ter uma ciência do que você precisa fazer. Aí você com você mesmo faz isso para si, e se você senta com o seu liderado e faz isso, você sabe exatamente o que o seu liderado precisa fazer para chegar onde ele quer chegar. E aí você não tá falando mais de uma pessoa. Teve esse DR do meu time que falou, Léo, quero virar diretor comercial em 5 anos. Bora! E aí quando chegou nos 6 meses, o que ele precisava fazer, o SDR? Atingiu o cargo de executivo. Dito e feito, foi extremamente emocionante. Ele atingiu. Quando chegou a vaga, ele já estava preparado. Ele não esperou a vaga abrir. Vou me inscrever. As pessoas, elas decidem, assim, do nada, abriu a vaga. Agora estou preparado, vou me inscrever. Você olhava ele estava incansável, ligando, negociando. Ele fazia roleplay com os outros executivos, com outros SDR, chegava cedo, ficava até mais tarde, porque ele queria se tornar um executivo e ele se tornou. Foi promovido agora, mês passado, dentro da cadeira, já a 3ª promoção no nível dele, dentro da cadeira de executivo. Ou seja, ele sabe onde ele quer chegar. Então, acho que eu me estendi um pouco aqui, João, nessa explicação aqui, porque acho que é uma etapa fundamental, que é você fazer um diagnóstico dos pilares, das habilidades que você precisa desenvolver. Boa. Não, acho que foi bom, por mais que tenha estendido, não foi tanto assim, acho que deu para trazer clareza, deu para trazer um plano de ação aí para quem está assistindo a gente também, executar ainda hoje, não é nada de outro mundo, não é nada tão complexo assim que você não consiga executar, pelo menos para começar isso, para você começar a ter um norte.
e teve duas coisas que você falou aqui que eu quero dar uma ressaltada, né? Principalmente nesse caso aí do profissional que você está falando, que tinha um objetivo grande, né? Pô, ele estava numa cadeira de SDR, queria ser diretor, é um passo grande, e tem duas coisas aqui. Primeiro, a disciplina e a consistência que ele teve, né? E com certeza a disciplina e a consistência que ele teve é porque ele tinha clareza de onde ele queria chegar. Aí aquele dia que tá mais desanimado, acorda um pouco, não tão afim de trabalhar, às vezes acontece, é natural, aquela lembrança de onde você quer chegar é o que vai te motivar, é o que vai te dar a disciplina, é o que vai te fazer vir e dar o seu melhor ali no dia a dia. E outro ponto é o que você falou ali de mira no sol e chega na lua, e tá ótimo, cara. E é muito importante isso, porque muitas pessoas, elas miram na lua e chegam ali a 10 mil pés, né? Uhum. Pô, será que é o ideal? Mira longe, cara, não custa nada, é só uma ideia na sua cabeça, é só um pensamento, é só um objetivo. Não custa nada você pensar grande e pensar pequeno. Então pensa longo, porque o mínimo que você vai chegar quando você pensa muito longo é o ideal para a sua vida e para o seu momento, né? Mas muito bacana. E assim, desculpa até te interromper. Não, o que você reforçou, assim, não é assim, a método ACF, né? Arroz com feijão. É tipo uma coisa que teoricamente é simples, mas são poucas pessoas que fazem, né? Eu falava pro time, gente, se eu chamar vocês de medíocre, vocês vão ficar bravos? Aí a galera falou, claro, é uma ofensa, vai chamar de medíocre. Aí a palavra medíocre ela é muito pesada, né? Mas nada mais é que uma pessoa que tá dentro da média. E tá tudo bem, tem esse estilo de pessoa. E ela tá feliz com o que ela tem, com a jornada que ela tá vivendo, ela não almeja um sonho gigante. Então, se você muitas vezes você quer ficar nessa região, tá tudo bem também. Mas na área de vendas, como a gente acaba sendo muito competitivo, quer ganhar mais dinheiro, quer crescer profissionalmente, a gente tem que trazer a nossa realidade. Aí tem uma ferramenta, só para complementar, que eu defini lá quais são as 3 habilidades, dei as notas para essas habilidades. Você vai falar assim, e aí você vai, qual que é a meta? A meta é atingir, vamos colocar, 9. Então, se a questão da comunicação tá 5, 6, e eu quero atingir 9, eu tenho que traçar um plano para isso. E o plano, basicamente, você usa um framework assim, que eu vi na engenharia, que é utilizado por muitas pessoas até hoje, que é o 5W2H. Que é um frameworkzinho assim, raiz. Você vai colocar lá o que você quer, no caso é a ação que você quer fazer, né? A habilidade que você precisa desenvolver, no caso aqui é negociação. Quem que você precisa, como você vai fazer aquilo, quanto que custa, enfim. Pega esse framework, aí você deixa ele muito simples. Por que eu falei de 3 pontos? Porque a gente não pode tentar abraçar o mundo. Quando você coloca lá, segunda-feira eu começo. Tá, começa com o quê? Não, vou começar a ler, fazer academia, estudar, fazer inglês. Você fala, oxe, cansei só de falar. Começa de pequenininho, sabe? Sonha grande, mas começa pequeno. Boa. E já vai uma dica aí que o pessoal tem um pouco de receio, tá, gente? A gente tem a maioria das pessoas que vão ver, na verdade, todos que vão ver vão estar aqui no LinkedIn. Cara, vocês têm uma mina de ouro que é aqui o LinkedIn, tá? E não só falando em financeiro, de negócios, mas de conhecimento. E a grande maioria das pessoas que estão no LinkedIn estão aqui a fim de compartilhar e pegar novos conhecimentos. Então, cara, se você, é o que o Léo falou ali, se você tem uma pessoa que você se inspira, que você acha que é bacana, que seguiu outra reta que você quer seguir, não custa nada você mandar uma mensagem, perguntar, questionar, trocar uma ideia, cara, é a melhor coisa que você vai fazer. Você vai criar network, vai criar um relacionamento e vai pegar a informação de a pessoa que já chegou lá onde você quer chegar. Então, assim, não tenha medo, cara. Você tá no LinkedIn, as pessoas que estão aqui também querem compartilhar, querem trocar ideia. É o que a gente tá fazendo aqui a propósito. Então, não tenha esse medo, não tenha receio. Questione, pergunte, vá para cima da galera, que você vai conseguir muita informação que você ia demorar muitos anos para conseguir. Total. Show de bola. Falamos aqui, então, um pouco do PDI, né, digamos assim, como que você desenvolve, como que você entende onde que você quer chegar, qual que é o plano para você chegar lá, e agora, dentro dessa perspectiva, se eu pegar ali na questão de metas, como a gente já falou lá no começo, sempre tem um desafio quando a gente é gestor, de conseguir separar isso, né? O diretor, o CEO tá ali te pressionando, nós como head, gestor, enfim, tá te pressionando e às vezes o CEO ele precisa dessa pressão mesmo, precisa ser um pouco mais ríspido. Como que você faz para não transparecer isso pro time? Como que você faz para essa pressão que tá com você não ser transparecida para lá? Porque às vezes não é o ideal, às vezes não vai mudar em nada, vai talvez prejudicar o teu time, né? Como que você vê isso? E como que a gente consegue equilibrar esses 2 pontos, na sua perspectiva? Perfeito.
Tá, boa. Eu tenho que imaginar que, assim, você como líder, você tem que ser tipo um escudo. Então, tudo que bater em você, você tem que assumir aquilo. Ninguém toca no meu time, o time é meu. É eu que lidero, eu que contrato, eu que desenvolvo, eu que faço essa galera ir pra frente pra gente bater meta junto. O time é meu. Tem muito líder que fica meio refém, assim, do time. Ah, a pessoa tá mais ou menos, e deixa essa pessoa mais ou menos. Enfim. E aí isso vai muito de dois pontos que são principais, que não só no profissional, mas na vida. Alinhamento de expectativa e contexto. Alinhamento de expectativa e contexto muda o cenário fortemente do pessoal e do profissional. E eu quero trazer um exemplo no G4. Quem acompanha o G4 sabe que a cultura é muito forte. É assim, foco no resultado mesmo. E lá se abre mão do lado pessoal para o profissional. Porque você foca na sua carreira, você foca em fazer dinheiro. E não tem certo e errado, existe momento de vida. Minha Red falava assim: não tem certo e errado, tem momento de vida. E tinha muitas vezes que a gente estava ali com um resultado longe do MTD, longe da nossa meta, a gente não ia bater a meta se a gente continuasse em determinado pace, e a gente teria que trabalhar no sábado. E aí, tem duas situações, né? Imagina que você não quer trabalhar no sábado porque, teoricamente, seu time está com a meta batida, assim, de pré-vendas, mas de vendas não está. Aí você tem que pensar na empresa, obviamente. Aí você pensa e fala, caramba, tá, eu preciso dar notícia pra galera que eles precisam trabalhar no sábado. Gente, se você chegar pro time e falar, galera, é o seguinte, a chefe, né, o CEO falou que a gente vai ter que trabalhar, o diretor falou que a gente vai ter que trabalhar amanhã. Então todo mundo amanhã aqui às 8, combinado? Todo mundo consegue? Tá, então tá bom. Isso, olha como a comunicação importa nesse momento. Eu já cheguei de uma outra pegada, falei, pessoal, chamei todo mundo numa sala, esperei todo mundo, tava todo mundo meio agitado, que era numa sexta-feira, tava todo mundo, entre aspas, feliz ali, tava todo mundo preocupado, na verdade, com a meta. Falei, pessoal, é o seguinte, eu quero trazer um contexto aqui para vocês. Eu tô vendo o esforço de cada um de vocês durante esse mês, algumas pessoas poderiam estar puxando um pouco mais, não vou citar nomes, quem sabe, sabe, cada um sabe do compromisso que tem aqui, outros estão desempenhando excelentemente, mas no final do dia a gente é um time e a gente tem que bater uma meta como um time para atingir a receita da empresa. Quando eu contratei cada um de vocês, eu contratei já imaginando que assim a gente abriu um pouco mão do nosso lado pessoal para focar no profissional. E nesse momento a empresa precisa muito da gente. E amanhã a gente vai vir trabalhar e a gente vai vir trabalhar com a melhor energia possível. Não vai ser um sábado comum. Vai ser o melhor sábado de todos. A gente vai colocar a toda energia possível, porque todo mundo aqui tem um objetivo, sabe onde quer chegar. E aí, porque como eu sei onde cada um quer chegar, né, João, né, a gente começou todo racional aqui, então eu trazia todo mundo. Eu posso contar com vocês, galera, amanhã vamos todo mundo junto? Aí combinava com a Red, com meus pares, a gente fazia um café da manhã no sábado, recebia a galera. Então, você vê que contexto e alinhamento de expectativa é tudo. Qual que é o alinhamento de expectativa? Todo mundo sabia já que no G4 ia ter que abrir mão do lado pessoal para focar no profissional. Qual que é o contexto? O contexto não é falar você vai vir trabalhar no sábado. O contexto é, gente, seguinte, a situação é X, Y, Z, precisamos disso. E eu não falei assim, vocês conseguem vir trabalhar no sábado? Não. Falei, gente, a gente vai vir trabalhar no sábado e a gente vai trabalhar com a melhor energia possível. Putz, muito, muito melhor do que se só simplesmente soltassem para a pessoa. Então, acho que esses dois pontos assim, levem para a vida de vocês, tá? Isso até no relacionamento, assim, ó, ajuda muito, elimina muita briga. Com toda certeza, cara. Alinhamento é muito importante no relacionamento, olha, legal. Cara, você falou de um ponto aí que é a cultura. Realmente, para quem está aqui de fora, vê muito a cultura do G4, né? Acompanha lá e transparece para quem está de fora a força da cultura que vocês têm lá dentro, que você tinha quando você trabalhava lá. Ainda tem o G4 em si. Se eu pegasse um insight de você, né? Não queria tanto entrar nesse tema, porque não é a questão, mas se eu pegasse um insight de você aí, como que eu fomento essa cultura muito mais? Como que você viu? Por que você acha que a G4 tem essa cultura tão enraizada nesse sentido, cara? No rain check, não tem tempo ruim, sem enrolação, no bullshit, para ser mentoria, assim, totalmente objetiva e produtiva. Tem os valores da empresa, você como líder, pega esses valores, olha cada um deles,
e você vai liderar em função desses valores. Porque se eles escolheram, por mais que não seja tão profundo muitas vezes, assim, ou a galera não fale tanto, você vai ser responsável por isso. Vai pegar o valor e você vai trazer ele na mesa. Uma amiga minha que trabalha no Itaú falou, Léo, lá tem um valor que é simples sempre, no Itaú. Eu falei, caramba, adorei. Então quando a pessoa começava a enrolar muito, falava, ó, simples sempre, bora. Vamos fazer determinada coisa? Bora, gente, simples sempre. Daí eu brinquei com ela, falei, pô, tô pegando o valor do Itaú e colocando aqui dentro do G4. Então o líder, ele é responsável por incentivar a cultura. E muitas vezes, quando eu tinha conversas difíceis, que chegavam num nível assim de quase desligamento, que é o que eu chamo ali de PRI, né, plano de recuperação individual, eu coloco um mês para a pessoa ali, ela recuperar o resultado dela e continuar na empresa. Dentro do PRI eu falava, ó, seguinte, vamos olhar para os valores da empresa. Quais desses valores você acredita que você deixou a desejar? Aí a pessoa falava, ó, esse. Mas antes de eu falar isso, eu chegava com a pessoa e falava assim, ó, não batemos meta esse mês, assim, não batemos mesmo, 40%, o gatilho é 70%. Eu quero saber, antes de tudo, o que eu, Léo, deixei a desejar como líder para você não ter atingido sua meta. O que acontece? A pessoa pode falar, não, putz, você poderia ter ouvido mais minhas ligações, você poderia ter me acompanhado mais. Só que eu era workaholic total, assim, então eu não deixava a peteca cair em nenhum momento. A pessoa virava e falava, Léo, você fez tudo, a culpa é minha. Assim, é difícil você pegar isso. E às vezes a pessoa tá com um problema pessoal ali, fala, não, beleza, ó, seguinte, esse mês é um mês que a gente tem que virar o jogo. Então, ó, tropa de elite, vamos assumir isso, pede ajuda pra galera, fica junto com o pessoal, vamos olhar pro resultado, vamos acompanhar MTD. E eu fazia tipo uma microgestão, às vezes, só para dar contexto pro time. Porque às vezes a pessoa fala, faz lá 150 ligações. Com base no quê? Então eu trazia dados para dar contexto, do tipo assim, ó, olhando para os seus números, a cada 35 atividades, sendo 20 de WhatsApp e 15 de ligações, você traz uma oportunidade para o executivo. Então, se você está com um gap de 5, você vai fazer tantas atividades. Então, acho que é isso que um gestor iniciante, ele acaba meio que falando assim, você tem que ligar, você tem que vender, mas não traz embasamento de dados, sabe? Então, em resumo de cultura, puxei aqui, é mais assim, você vê que é uma composição de fatores. Legal. E até essa perspectiva aí que você falou putz, você tem que fazer 50 atividades, você tem que ligar 50 vezes hoje. Ou você tem que fazer uma reunião hoje, uma oportunidade, você tem que criar uma oportunidade. Às vezes o peso de você falar para o liderado que hoje ele tem que fazer 50 atividades é muito menor do que o peso de você falar que ele tem que trazer uma oportunidade. Então você bota isso num prisma para o liderado, cara, você precisa fazer isso aqui, porque com base nos nossos dados é isso que você precisa para gerar uma OP. Então, às vezes, você mudar até essa perspectiva, né? Um liderado novo, por exemplo, um SDR novo, cara, ele fica com uma pressão ferrada em fazer uma oportunidade, em gerar agenda e tal. Muda essa perspectiva. A gente já tem a média, já sabe que 30 ligações para um decisor, rola uma OP. Então, ao invés de você pedir uma OP, pede 30 ligações, cara. É um caminho talvez um pouco mais leve para quem está começando, para um novo liderado, um novo SDR. E chega num nível assim que eu chegava com a galera no início do mês e falava, pessoal, vocês precisam fazer aqui 3.000 atividades, um exemplo, né? 3.000 atividades, 100 atividades por dia para bater a meta. Então, isso é o quê? Desdobramento de meta. Eu olhava para o número, olhava e falava, a gente vai trabalhar com base no número. E aí, sim, a pessoa entendia, falava, putz, se eu entregar um pouco menos ali, eu vou ficar aquém do resultado. Eu acompanhava semanalmente, one-on-one, com todo mundo, com o time todo, semanalmente com one-on-one, para que realmente a gente não perdesse o olho na bola, que lá não tinha como perder o olho na bola, se perdesse 1, 2 dias, impactava o resultado no final, não tinha como. Boa. Show de bola, cara. Tendo em vista essa questão de cultura, tudo isso que a gente já falou, falamos de one-on-one, falamos de PDI, vindo para esse lado de hábitos, de rotinas, qual que é a importância dessa questão de hábito, de rotina num time comercial, né, que é o intuito aqui, e até se você quiser trazer assim, algumas rotinas que você executa, algumas rotinas que você acha que é importante para quem está começando, para outros líderes que às vezes não fazem tanto isso, também pode trazer para nós essas duas perguntas. Então, qual a importância do hábito e das rotinas? Aí, se quiser abrir algumas rotinas interessantes, você pode ficar à vontade também. Eu coloco que a motivação, ela que a gente trouxe lá no início, é o que faz a gente
começar, mas é o hábito ali que vai ajudar a gente no dia após dia. E unir os dois é o que é o que conecta e traz a disciplina. Na pandemia eu virei a chave assim da minha vida. Eu peguei assim na virada de 2019 para 2020, eu já tava com um mindset assim do tipo, cara, eu tô na Empíricos, eu quero voar muito alto, muito. Quando chegou a pandemia, eu falei, vai dar muito ruim. Como é o mercado financeiro, eu tava acompanhando assim, ó, dia a dia, bolsa, casos, enfim. O que que eu fiz? Eu excluí todas as minhas redes sociais, todas. Falei, enquanto todo mundo vai estar olhando, tem aquele filme, né, o Don't Look It Up, não olhe para cima, que acho que é muito disso. Eu peguei e falei, não vou me importar com isso, assim, em questões de ficar me preocupando, porque já tá ali, eu não tem muito que eu posso fazer ali, é mais ficar mais próximo da minha família e dar esse suporte. Então eu abandonei tudo de rede social. Aí eu estabeleci meus hábitos. Eu acordava todo dia às 5 da manhã, como não tinha ninguém na rua, eu corria 5 quilômetros, voltava, meditava, lia e começava meu dia. Vivia meu dia, chegava à noite, eu estudava. Depois eu descansava, dormia e virava. Eu fiquei exatamente um ano assim nessa high performance, lendo o livro e vivendo muito bem, muito leve. E então eu entendo que o hábito ele é muito importante, porque no início é difícil começar um hábito. E o problema não é o hábito principal, o problema é o hábito angular. O livro do Poder do Hábito, ele traz muito disso. O hábito ele remete muito à crença, né? Tem uma região do nosso cérebro, os gânglios basais, que tem uma atividade sináptica muito alta ali, que ele fica bem uma azeitona no centro do cérebro, e remete à crença. Só que aí tem os hábitos angulares. Esses hábitos angulares é tipo assim, o soneca, se colocar mais 5 minutinhos. Putz, isso aí ele destrói o sono, acaba com a sua vida. Então o que eu faço? Eu deixo meu celular longe da cama, coloco do lado do celular um copo d'água, deixo meu tênis de corrida aqui do lado, então eu já levanto, desligo o celular, tem um copo d'água, eu tomo esse copo d'água, pego o tênis e vou pro banheiro. Ao invés de eu deixar o celular do lado da minha cama, de ter esse hábito angular, eu já deixei aqui. Só que começa muito antes, começa dormindo cedo. Então, 9h30 da noite, meu celular simplesmente ele para de funcionar. Ele não chega mais notificação, fica tudo limitado o tempo de uso dele, porque eu sei que eu tenho que ter uma boa noite de sono para conseguir acordar às 5. Então, se você constrói bons hábitos do seu lado pessoal, isso te ajuda a construir bons hábitos no lado profissional também. E aí você tendo uma boa rotina, acompanhando esses hábitos, eu sou até meio bitolado em hábito, porque eu tenho até um aplicativo chamado, tem um chamado do Android chamado Habits, é um azulzinho, e tem um da Apple que é o Strix, que é um laranjinha. Aí você consegue colocar, ó, hoje eu fiz isso, fiz aquilo, e eu deixo ali muito poucos hábitos, tipo ler, exercitar, praticar inglês, postar no LinkedIn. Pronto, acabou. São esses hábitos que eu tenho. E meditar. Ponto. Acabou. São 5 hábitos que eu tenho. Então, qual que é a importância? Que isso aí é o que vai te manter dia após dia, sabe? Hoje eu acordei um pouco mais cansado. Só que a meditação ela me ajudou a dar uma relaxada, a lembrar do que eu quero, de onde eu quero chegar, quais são os meus objetivos. E acho que a vida também tá aí para curtir, né? Tem essa questão dos hábitos, mas você não pode esquecer que você precisa, ter uma descompressão, saber o momento Viver, né? de viver também, de descomprimir. Então, putz, às vezes eu acordo mais cedo, por quê? Porque eu faço todos os meus hábitos e pronto. Passou 2h30, 3 horas do dia, acordei mais cedo, eu chego no trabalho. Quando a pessoa tá chegando, nossa, caramba, vai ter que ligar aqui. Eu já tô, ei, bora, vamos aqui, manda ligação aqui, vamos fazer isso, passa forecast, passa plano de ação, vamos fazer não sei o quê. Aí o pessoal ficava até meio pistola comigo, só que eu percebi como líder que eu tinha que respeitar o tempo das pessoas. Então falando de hábito é muito sobre isso, tá, João? De adotar bons hábitos que vão ajudar vocês a atingir os objetivos que a gente já falou aqui ao longo da conversa. Boa. Antes de você entrar nas rotinas aí, cara, esse hábito de botar o celular no banheiro, cara, eu já uso faz um bom tempo, foi um bom hábito. Era bitolado aí no botão soneca, ajudou bastante. E todo o celular tem uma funçãozinha de entrar no modo foco, ou no modo dormir, ou no modo descanso. E você define, cara, que hora que você acorda e que hora que você vai parar. É às 11, beleza. É às 11, às 9, às 10. Aí o teu celular ele para de receber notificação, ele fica em stand-by nessa questão, pelo menos para que você não fique
vendo aquelas notificações, se você vê a notificação, você vai querer abrir o celular. Então, assim, melhor você habilitar esse tipo de ferramenta que você minimiza essa questão. Tem um aplicativo também para hábitos que é grátis, tá? Tanto no Android quanto no iOS, que é o Habitica. Além de ser grátis, é bem gamificado. Então, bem legal para quem quer começar, para quem não, sei lá, quer um aplicativo gratuito. Habitica é um aplicativo bem bacana de hábito e gamificado. Você vai ganhando pontuação, moedinha e tal. Então, bem Esse bacana. É o mais legal de tudo. Esse é bem divertido, cara. E na questão das rotinas, meu irmão, o que você vê de rotinas primordiais para um líder, ampliar essa questão de cultura ou até mesmo ter essa proximidade com o time? A gente falou da rotina do one-on-one, tem outras rotinas que você acha que é importante? Perfeito. Falando de rotina, né, e total profissional agora, eu alinhava com o meu liderado a responsabilidade que ele tinha sobre a entrega dele. E dito isso, a gente tinha uma rotina, tá? Toda segunda-feira tinha a weekly. Nessa weekly, eu apresentava todos os dados, taxa de conversão, no show, levantava highlights, lowlights, entendia pedidos de ajuda, as barreiras que eles enfrentavam, olhava quais os canais que eles converteram mais, o que deu certo, o que deu errado. Tinha um momento de troca ali, logo na segunda-feira de manhã. Aí todo dia, logo pela manhã, às 9, a gente fazia a daily. E a daily era, tipo, muito rápido, tipo, forecast. Galera, seguinte, é isso. Beleza? Alinhado? Bora jogar? Bora. E eu pedia para eles, aí tá a responsabilidade que eu colocava na mão de cada um, para me mandar um plano de ação. O que é esse plano de ação? É você olhar para o seu pipeline de uma forma estratégica. Porque muitas vezes a pessoa tá lá, vamos pegar um SDR ou um consultor mesmo, um executivo júnior. Você tá lá, você tem 100 leads, tá? E aí, por onde eu começo? Para a pessoa que mandou mensagem, tipo, o que você vai realmente fazer ali? Tipo, qual a estratégia? Então, o que eu fazia era falar, seguinte, a etapa 1, 2, 3, você vai trabalhar das 10 até as 11. Das 11 até meio-dia, etapa 4, 5, 6, tá? Tô colocando como exemplo. Então, eles me mandavam, eles gostavam disso, na maioria das vezes, né? Final do mês acabava, assim, não existia nada. Final do mês era assim, roer o osso até o final. Mas no dia a dia era entender assim, putz, eu tenho 100 leads no pipeline, minha taxa de conversão média é tantos por cento. E eles traziam para mim um plano detalhado. Esse tipo de rotina, de você trazer um plano de ação e junto com o forecast, ajuda muito a trazer previsibilidade. E você ganha moral com o seu líder também. Então, eu media a assertividade do forecast. Então, se alguém falava assim, olha, hoje eu vou entregar 5 oportunidades. Beleza, aí a pessoa foi lá e entregou 0, a assertividade daquele dia foi 0. Se no outro dia ela entregou 10, foi para 200. Então, se a pessoa virasse para mim e falasse assim, hoje eu vou entregar 6, aí eu olhava a assertividade e falava, com base no mês passado, a sua assertividade está em 86%. Vai dar 6? Melhor colocar 5. Por quê? A gente precisa trazer receita previsível. O Aaron Ross, ele precisa continuar o legado dele aí, né, de receita previsível. Então eu passava já para minha líder o que eu ia entregar. Vou entregar a capacidade do pipeline, com base no histórico, é entregar 100 oportunidades. Mas se a gente olhar aqui o que cada um prometeu, o que faz sentido, o que tá para entrar e tal, é tanto. Vai dar 110, sempre ficava em linha assim. Fechava, aí chegava no final da semana, eu fechava aquilo, falava, galera, lembra? Olha aqui, a nossa assertividade média está em 86%. E a gente fez exatamente 86% do que vocês me prometeram. E é bom porque aí você faz tipo um forecast do forecast, assim, uma previsibilidade de forecast. Então, se fosse ter uma rotina, além do one-on-one é obrigatório. Nem que seja 30 minutos. Mas você precisa saber se está tudo bem, o que está acontecendo na operação, se está tudo certo, se tem algum ponto de melhoria, se ela precisa de ajuda em algum ponto, se a sua liderança tá boa, está funcionando. Então, acho que esses são as principais rotinas. Aí cada um mandava assim, de manhã eu vou atacar essa etapa no pipeline, à tarde eu vou fazer isso, e colocava qualquer atividade, se era aquecimento de lead, follow-up, prospecção, passagem de bastão, né, pro executivo. Então acompanhava de uma forma bem cirúrgica ali, que eu queria que eles tivessem a meta e a entrega do resultado na mão deles diariamente. Soubesse, eu preciso fazer 2 para bater minha meta. Todos os dias para chegar lá, 2.6, às vezes a pessoa virava para mim e falava assim, eu sempre sabia, mas eu ficava provocando ali para falar, e aí, quando você precisa fazer? Preciso fazer 2.2, não existe 2.2, né, daí tem que fazer 3, mas era nesse nível que chegava.
Pô, que legal. Esse forecast do forecast eu não tinha visto ainda não, então bem bacana. Já anotei aqui também, porque é um ponto bem legal, cara. A atividade forecast é um gargalo na maioria das companhias, então você ter isso mapeado e pontuar até mesmo teu pré-vendedor, teu vendedor, até mesmo premiar o vendedor por uma assertividade forecast pode ser um caminho bem interessante. Então. Mas bacana, já estamos aqui há um bom tempo, falamos sobre vários assuntos, falamos sobre coachability, como você fazer isso, como você executar um PDI, plano de ação, como você faz para entender do seu liderado, para entender de si mesmo. Falamos de bastante coisa, rotina, hábito, e agora, para a gente finalizar, queria que você deixasse uma dica, uma sugestão, uma frase, para a gente encerrar esse nosso Sales Pocket de hoje. Acho que de tudo que a gente conversou aqui, tem uma frase do Sócrates. Eu sou zero filósofo, tá? Mas tem o conhece-te a ti mesmo. Se você sabe quem que você é, a vida muda. Não tô falando de profissional, a vida em si muda. Então pega essa frase assim do tipo, ser incansável de conhecer suas emoções, quem que você é, o que você precisa desenvolver. E não precisa também levar, assim, eu sinto que eu vivo um extremo, assim, de querer high performance. Se você não quer esse extremo, tá tudo bem, mas faz uma adaptação para sua realidade, tipo, se conhecer. Só o fato de você saber que você não quer, tipo, arregaçar, fazer um monte de coisa, não sei o quê, já é um primeiro passo de autoconhecimento. Assim você vai viver uma vida mais leve, que o importante no final do dia é você colocar a cabeça no travesseiro e falar, puta, eu sou feliz com a vida que eu tenho, com as pessoas que eu tenho ao meu redor, sou grato por tudo que eu tenho ao meu redor. Acho que tá muito mais sobre isso, se conhecer um pouco mais. Boa. Então é isso, pessoal. Encerramos por aqui mais um Sales Pocket. Novamente agradecer aí a presença do Léo. Espero que você que está assistindo aí tenha anotado bastante coisa. Eu anotei, né? Então essas olhadas para o lado que vocês viram aí aqui, ó, anotando no caderninho do lado. E tem bastante coisa que vocês já podem aplicar ainda hoje, essa semana, amanhã. Mas aplica, gente, aplica porque... e tira suas crenças quando você está ouvindo isso aqui, cara, porque muita coisa que você vai ouvir, você tem uma crença que está te limitando a um espaço novo, uma abertura nova, um conhecimento novo, e isso pode mudar o jogo, tá? Então, fica aberto ao que a gente falou aqui, não julgue antes de aplicar. Aplica o negócio, dê o resultado e depois você traz para si. Leozão, obrigado pelo papo, deu bastante insight, trocamos uma ideia bem bacana aqui, tamo junto, e é isso, gente. Valeu, pessoal, obrigado aí. Contem comigo aí no que vocês precisarem, tamo junto. Obrigado, João, tamo junto.